Bem, a gente viu que basicamente todas as dívidas, né, entram no processo de recuperação judicial, inclusive aquelas vincendas, né, com exceção das que eu mencionei agora, o arrendador mercantil, do credor, que tem uma garantia fiduciária e tudo mais. Mas quais são os meios para se fazer essa recuperação judicial? O artigo 50, que eu sugiro que vocês leiam, deem uma lida pelo menos, ele elenca várias hipóteses lá, mas eu quero trazer basicamente duas que são mais comuns e que podem causar uma certa confusão na hora da prova, né? Uma delas é a possibilidade dos credores negociarem inclusive redução salarial, para que a empresa continue, mas pagando menos aos seus empregados, compensação de horários, redução de jornada de trabalho, tudo isso é válido, tá? Desde que seja feito mediante acordo ou convenção coletiva, não tem problema, tá? E a outra hipótese é a renegociação das dívidas comuns mesmo, com concessões de prazos e condições de pagamento especiais, né? Tanto para obrigações vencidas quanto vincendas. Então, são basicamente essas duas que chamam a atenção. Se cair perguntando, no processo de recuperação judicial, eu posso reduzir, o credor pode reduzir o salário dos empregados para continuar exercendo suas atividades? Pode, desde que seja mediante acordo ou convenção coletiva, certo? Esse pedido de recuperação, ele basicamente se baseia num plano de recuperação judicial, que é elaborado, né, pelo devedor e sujeito à aprovação dos credores, né? Mas ele não precisa vir logo do início, porque antes eu preciso demonstrar aquelas condições que eu já falei, né, de estar regular e estar exercendo minhas atividades há mais de 2 anos, não ter sido condenado por crime falimentar e tudo aquilo que eu já comentei. Então, se eu conseguir demonstrar isso, uma vez estando em ordem a petição, o juiz vai determinar o processamento dessa recuperação judicial. Aí, a partir dali, né, ele vai nomear o administrador judicial e será apresentado esse plano de recuperação judicial, né? Sim, e a partir desse momento, obviamente, todas as ações, né, são suspensas para se permitir a continuidade desse plano, né? Esse plano pode ser naturalmente impugnado, né, por qualquer credor, e pode ser que o juiz convoque a Assembleia Geral para deliberar o assunto. A Assembleia Geral vai ter a autonomia dela, necessária soberania, para dizer se aprova ou não esse plano de recuperação, né? Se ela rejeitar, o juiz converte, né, ele pode converter esse pedido de recuperação judicial em falência, porque não foi aprovado o plano de recuperação judicial, então a empresa vai ter que falir de toda forma, né? Agora, excepcionalmente, a lei admite que se dê continuidade a um processo de recuperação judicial, mesmo que a Assembleia não tenha aprovado. Nesse caso, é necessário que se reúnam os seguintes requisitos cumulativos, tá? Necessário que tenha havido o voto favorável de credores que representem mais da metade de todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente de classe, ou seja, tem que ter mais da metade da aprovação de todos os credores. Tem que ter a aprovação de 2 classes de credores, ou caso haja somente 2 classes, pelo menos de uma. Tem que ter metade dessa classe, digamos assim. Na classe que houver rejeitado, né, o plano, tem que ter tido pelo menos o voto favorável de mais de 1/3 dos credores. E o plano não pode implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que houver rejeitado. Então, reunindo esses requisitos, excepcionalmente o juiz pode, ao invés de determinar a conversão num processo de falência, determinar que se processe a recuperação judicial, né? Esse plano de recuperação judicial, uma vez aprovado, ele implica novação dos créditos anteriores ao pedido, tá? E obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos sem prejuízo das garantias, como eu falei, né? Então, como consequência de uma novação, aqueles créditos existentes, digamos assim, no mundo jurídico, eles já não existem mais. O que existem agora são novos créditos. Então, se são novos créditos, as execuções individuais e ações individuais
individuais que existiam cobrando aquele crédito anterior devem ser extintas, tá? Elas devem ser extintas. Elas estavam suspensas e serão extintas. Tá? Agora, isso excluído as garantias, como eu falei, né? A decisão que concede recuperação judicial vale como título executivo judicial, tá? Vale como título executivo judicial e dela cabe recurso de agravo, que pode ser interposto pelo credor ou pelo Ministério Público. Às vezes é comum nas provas dizer assim, o Ministério Público pode interpor recurso de agravo só se o credor não recorrer, mas isso não tem nenhuma previsão na lei. Toda vez que se atribui uma legitimidade ao Ministério Público, o Ministério Público tem essa legitimidade concorrente com os credores, para impugnar ou para apresentar qualquer recurso, né? Com essa recuperação judicial, o devedor permanece nessa condição de sujeição, né, nessa condição especial de sujeição, até que se cumpram todas as obrigações anteriores, inclusive aquelas com vencimento até 2 anos após a concessão da recuperação judicial. O descumprimento dessas obrigações dentro desse período de 2 anos implica na conversão da recuperação em falência. O juiz vai lá de ofício verificando que houve descumprimento, né, dessas obrigações com vencimento dentro desses 2 anos, depois do deferimento da recuperação judicial, ele vai lá e converte em falência. Agora, se o descumprimento ocorrer depois desses 2 anos, né, o juiz não pode fazer isso de ofício. É somente os credores que podem pedir essa conversão. Bem, com a decretação da falência, os credores são reconstituídos nos seus direitos e garantias, né? Deduzidos apenas os valores que tenham chegado a ser pagos naquele plano de recuperação judicial, mas basicamente os credores têm os direitos reconstituídos, é como se apagasse aquela nova ação. E esse plano deve abranger todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os do parágrafo 3º e 4º do artigo 49, que a gente já comentou, que são os créditos com garantia fiduciária, contrato de compra e venda, com cláusula de revogabilidade e tudo mais. Bem, como eu falei, dentro desse aspecto da recuperação judicial, da necessidade de se trabalhar uma forma diferente de recuperação judicial e de direitos mesmo, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, a lei trata de um plano especial de recuperação para essas empresas. É muito importante vocês observarem esses detalhes que eu vou passar para vocês, porque a questão da prova ela costuma não diferenciar uma situação da outra e vocês acabam confundindo, né? Primeiro, esse plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte, né? Os credores não atingidos por esse plano especial não têm os seus créditos habilitados na recuperação judicial, né? Diferentemente do que ocorre na outra, porque se não tiver, o credor pode impugnar e pedir a sua inserção lá, né? Aqui não, é um negócio mais restrito, né? Mais simples. E esse plano de recuperação especial, esse plano especial implica em quê? Né? A possibilidade de se fazer um parcelamento das dívidas em até 36 meses, né? Corrigidas com juros e correção monetária pela Selic. Lembrando que Selic, na verdade, já é juros e correção monetária. Ela é um índice híbrido que já inclui essas duas coisas. Então, ela corrige o capital e remunera ele. Prevê também o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, é possível que seja negociado isso no plano, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial, né? Nesse caso, a recuperação não acarreta, olha, aqui é uma diferença grande, a recuperação, o plano de recuperação especial para microempresas e empresas de pequeno porte não acarreta a suspensão do curso de prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos nesse plano, tá? Importante frisar isso aí. Bem, falência. A gente já encerrou aqui a parte de recuperação judicial, falamos da recuperação do plano especial de recuperação, com aquelas diferençazinhas que eu coloquei para vocês, que são as diferenças que foram pedidas em prova, né? E agora a gente vai falar da falência propriamente dita, né? Que a falência é a situação mais grave, digamos assim, nesse contexto, né? Essa falência
pressupõe três coisas. O que a doutrina chama aqui de um pressuposto material subjetivo, um pressuposto material objetivo e um pressuposto formal. Um pressuposto formal, intuitivamente, seria a existência de uma sentença decretando a falência, porque precisa de um ato formal do Poder Judiciário, colocando e inserindo o devedor nessa condição, né? O pressuposto material subjetivo consiste na qualidade de devedor empresário. Lembra que no começo dessa aula eu expliquei que o devedor empresário é quem se submete ao regime falimentar, né? Aquele que não é empresário se submete ao regime de insolvência civil. E o pressuposto material objetivo consiste na insolvência do devedor empresário. Essa insolvência ela é disciplinada na lei de três formas, que eu vou explicar para vocês, certo? Essas formas estão previstas no artigo 94 da lei. Eu sugiro que vocês deem uma lida com calma. Mas eu vou explicar aqui direitinho. A primeira delas chama-se impontualidade injustificada, que está no inciso 1 do artigo 94, né? O artigo fala o seguinte: quando ele, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título protestado, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. É muita informação, mas a primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês é que não é necessário que o devedor esteja praticando corriqueiramente esse tipo de ato. Na verdade, basta ele dever uma dívida num valor superior a 40 salários mínimos, que ele já corre o risco de se submeter ao processo de falência. Não é também necessário hoje, a lei não exige que o passivo da empresa seja maior do que o ativo, que ele tenha mais dívidas do que o patrimônio dele possa suportar. Na verdade, não. O que vai ser necessário aí nesse caso é apenas que exista um título, uma dívida, né, materializada num título. Esse título tem que ter sido protestado e o valor dessa dívida tem que ultrapassar 40 salários mínimos. A partir daí, isso já é suficiente para deflagrar um processo de falência contra o devedor, certo? Obviamente que quando ele for citado até para apresentar a contestação, dependendo do caso, ele pode alegar a recuperação judicial dele ou simplesmente pode fazer o que se chama de depósito elisivo. Ele pode ir lá e pagar a dívida, evitando a falência, certo? A segunda hipótese que é tratada na lei se chama de execução frustrada. É aquele caso em que o devedor é executado, né, por uma quantia líquida. Sim, frise-se, a lei de falências não permite inserir dívidas ilíquidas, tá? Então, fica essa dica aí. Então, executado por qualquer quantia líquida, não paga, né, nem deposita, nem nomeia bens a penhora suficiente para dentro do prazo legal, né? Aí, nesse caso, para eu dar início a um processo de falência, eu preciso de uma certidão do juízo onde está correndo aquela execução, atestando que o devedor não pagou nem nomeou bens a penhora. A partir daí, eu dou início ao processo de falência e da mesma forma que no outro, ele, quando for citado, ele vai poder pagar a dívida, fazer o que se chama depósito elisivo, né? E em terceiro lugar, a lei prevê também a hipótese de falência pela prática de determinados atos tendentes ao esgotamento do patrimônio, né, no intuito de fraudar credores. É o que se chama de atos de falência, né, a prática de atos de falência. Dentre esses exemplos, por exemplo, fazer um trespasse de um estabelecimento, né, a um terceiro, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bem suficiente para solver o seu passivo. Não sei se vocês lembram da aula que eu dei aqui sobre trespasse, chamei muita atenção de vocês, só lembrando que o trespasse precisa da anuência de todos os credores. Se aquilo for reduzir o devedor a um estado de não ter patrimônio suficiente, né, você tem que ser pago todos esses devedores, ou então que eles não se oponham no prazo de 30 dias, né? Outra hipótese, por exemplo, de ato de falência é liquidar antecipadamente seus ativos, vender seus bens, né, ou usar de meios ruinosos para realizar pagamentos, né, tentar pagar sem compromisso com mais nada, só no intuito de esgotar o patrimônio. Tudo isso pode levar à falência.